Voltamos com o Clube da Bola para todo o estado de Santa Catarina e também para todo o planeta através do ndplay.com.br. O papo agora é a Série B. Chapecoense se prepara para o confronto de amanhã contra o Brusque na Arena Condá, um encontro catarinense. Quem tem as informações para a gente do Verdão é o repórter Lucas Polak. Uma boa tarde a você, torcedor e torcedora desse timaço do Clube da Bola. Olha só, para este jogo do próximo domingo já está sendo preparado. Clássico catarinense entre Chapecoense, que vai acontecer aqui na Arena Condá. Local onde a Chapecoense encontra dificuldades com a vitória. A última vez que venceu dentro de casa foi exatamente na estreia do Brasileirão Série B contra o Ituano por 3-1 no dia de abril. Já são quase 90 dias que a Chapecoense não consegue conquistar os 3 pontos dentro de casa. E nestas 14 rodadas, apenas em 5 não tomou gols. Também apenas 4 vitórias. Mas para que o torcedor volte a comemorar nas arquibancadas da Arena Condá, segundo o Marcelinho, lateral direito que conquistou a titularidade, tem que ter muito pé no chão. Ter um pouco de calma, né? Porque nos últimos jogos, né, tivemos muita pressa e isso acaba atrapalhando um pouco, né? Ter tranquilidade, né? Fazendo uma boa semana de treinamento agora, para, se Deus quiser, aplicar no jogo e sair com a vitória. Estou pronto, né? Sempre vinha trabalhando para esse momento. É muito importante para um jogador a confiança de todos. E mais importante ainda, ajudar a Chapecoense, né? Dentro e fora de casa. A Chapecoense está na 12ª colocação, já o Brusque em 18º. Em caso de vitória do Verdão do Oeste, se afasta de vez da degola e se aproxima do lado de cima da tabela. O jogo acontece amanhã, a partir das 6h30 da tarde, aqui na Arena Condá. Eu volto com vocês ao estúdio do Clube da Bola. Valeu, Lucas, pelas informações. Vou fazer o seguinte, antes de eu passar a bola para o Badá lá em Chapecó, colocar na tela a nossa arte, que a produção achou, e viu aí a possível equipe da Chapecoense para hoje. Tem Matheus Cavicchioli no gol, o Bruno Leonardo e o Abraão, a dupla de zaga, na direita o Marcelinho, na esquerda o Mancha, o Tarek e o Dioguinho ali como volantes, no meio campo o Marlone e ali o Marcinho, Tomás Bedinelli e lá na frente o Mário Sérgio. Badá, possível equipe aí da Chapecoense. Também já tem uma pergunta, nosso time venceu aí no meio da semana, mas o elevador não subiu muito na tabela de classificação. O Lucas mostrou a tabela pra gente. Bom, o time é esse aí. O time é esse aí, jogou e ganhou do Goiás por 2-1 fora de casa, fez um bom jogo. Eu acho que nesse momento, é a escalação ideal para a Chapecoense. Um time mais fortalecido no meio de campo, dando mais liberdade para o Marcinho e para o Mário Sérgio jogarem como realmente atacantes. E foi assim que a Chapecoense, a gente viu ali, chegou aos 2 gols, 2 cruzamentos do Marcinho e 2 cabeçadas do Mário Sérgio. Acabou fazendo 2 gols e trazendo a vitória. Já havia jogado bem contra o Santos, perdeu na bobeira no último lance do jogo. E contra o Goiás, não. O time foi bem consistente, jogando com intensidade. A gente sabe que jogar não é fácil. O Goiás estava 16 partidas sem perder dentro de casa e a Chapecoense foi lá e ganhou com autoridade. Mas o Lucas Polak falou muito bem na matéria. O desafio agora é voltar a vencer dentro da Arena Condá. Porque até agora, a Chapecoense só ganhou uma dentro de casa nesta Série B, que foi na estreia contra o Ituano por 3-1. Depois de lá para cá, não conseguiu mais vencer. Então, o técnico Bertolotto, eu acho que descobriu nesse momento a formação ideal, vai dar sequência nesse time, mas é os jogadores que têm que buscarem, principalmente mentalmente, muita força para se reconciliar com a Arena Condá. Vocês sabem muito bem, todos que acompanham o futebol, aqui em Santa Catarina principalmente, sabem que a Chapecoense sempre foi muito forte dentro de casa e nos últimos anos perdeu um pouco dessa força. E aí sofreu no ano passado na Série B, no outro ano na Série B, a última vez que disputou Série A. Então tem que resgatar a força dentro da Arena Condá. Essa é a missão do Humberto Loser e dos seus jogadores, porque fora de casa o time agora precisa jogar bem dentro de casa e buscar a vitória. Por que que não está pegando elevador, Mancha? Porque os outros também estão ganhando. Ontem, o Paysandu ganhou do Ceará por 2-1. O Amazonas, que havia perdido em casa o jogo anterior, foi lá e ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa por 1-0. Então,
vai passando a Série B, os times vão engrenando e ela vai ficando mais difícil. Então, esse tipo de jogo aí, para a Chapecoense que joga em casa, para o Brusque também é um jogo importante, mas a Chapecoense joga em casa. É um jogo que tem que fazer o dever de casa, mas tem que mostrar lá dentro de campo que tem potencial para isso. A nossa expectativa é essa. Se o time vai conseguir, dentro de casa, repetir o bom futebol que jogou nas últimas 2 partidas contra clubes da parte de cima da tabela de classificação, foi muito bem e voltou com a vitória de Goiás, agora precisa repetir dentro de casa. Legal, eu não lembrava dessa informação que o Lucas nos trouxe, que o Badá comentou, que desde a estreia do Brasileirão, da Série B 2024, a Chapecoense não vencia em casa. Precisamos fazer a arena ferver novamente. Pode falar, Badá. Viu, Mancha? Cara, esse ano são 3 vitórias da Chapecoense dentro da Arena Condá. Ganhou do Inter de Lages, ganhou mais um jogo do estadual e o jogo contra o Ituano. Cara, nós estamos na metade de julho, 3 vitórias em casa. Então, tem que resgatar a força da Arena Condá. Legal. Deixa eu só ler uma mensagem que chegou, pedir ajuda para o Jorge, que o Jorge é a nossa ala jovem aqui do programa, o Emerson também. Deixa eu falar assim, ó, zerou o game. É que aconteceu uma coisa legal, é isso? Posso falar isso? Posso falar? Zerou o game aqui pra mim. Recebi uma mensagem de mestre Mário Medalha, falando que, parabenizando aqui pelo Clube da Bola e também pela matéria sobre o Dia do Rock, passou há pouco no Balanço Geral para todo o estado de Santa Catarina. Bota assim, ó, só acho que falaram um pouco sobre Beatles e os Rolling Stones, que são minhas bandas preferidas. Professor Mário, que a gente vai mudando assim. Ano passado a gente fez uma matéria, todo ano a gente faz nessa matéria do Dia do Rock, para celebrar o dia 13 de julho, que é hoje. Eu acho que 1 ano ou há 2 anos a gente fez a matéria contando um pouco da história, focou muito em Beatles, em Rolling Stones. Esse ano a gente resolveu mudar um pouquinho, falar da música que está nascendo aqui na capital, se espalha por todo o estado de Santa Catarina. E o Mário, não sei se o Dr. Mário Medalha sabe que o Clube da Bola é bem roqueiro. E sambista também, né, Jorge? Roqueiro e sambista. Exato. E meio a meio. Por sinal, Mancha, hoje tu vai comemorar o Dia do Rock? Vou comemorar. Comemorarei. Vai tocar? Não vou tocar. Vou assistir um show aqui em Floripa de uma banda internacional chamada The Lemonheads, que é norte-americana, fez muito sucesso nos anos 90. Estão de volta e com tudo e vão passar por Floripa e pelo Brasil. Fazer o seguinte, vamos trazer agora o outro lado da moeda do Brusque com o Cacá Oliveira, que deixou um comentário aí pra gente sobre esse jogo importante dos 3 catarinenses. A situação mais preocupante é do Brusque. Chega aí, Cacá. Oi, amigos ligados no Clube da Bola. Pois é, confronto catarinense, o Brusque que está invicto a 5 jogos, mas não vence a 4, são 4 empates seguidos. Isso acaba sendo um problema porque a diferença para sair da zona de rebaixamento aumentou com esse período sem vitórias do Brusque. E até o clube tem prometido reforços, foi falado em semana que vem trazer de 4 a 5 reforços, principalmente do meio para frente, porque a grande dificuldade do Brusque nessa Série B é fazer gols. São muitos empates sem fazer gols e também derrotas com baixo número de gols feitos, e isso tem prejudicado o Brusque. O Brusque já teve chance de sair da zona de rebaixamento, até mas em virtude da falta de gols não consegue vencer e não consegue sair da zona de rebaixamento. Esse confronto com a Chape é importantíssimo porque a Chapecoense também tem se preocupado com o rebaixamento, apesar de ter vencido na última rodada, mas ainda está preocupada com o Z4. Então o Brusque não pode ser um empate, até considera um bom resultado, mas tem que tentar a vitória, até por ser um confronto catarinense. Tem um jejum aí de vitórias do Brusque, o Brusque não vence a Chape desde 2022 e no histórico tem alguns 0 a 0 também. Então o time precisa fazer gols. Tem feito boas partidas, mas está pecando lá na frente. Então do meio para frente devem chegar reforços aí com a janela e o Brusque segue lutando pela permanência na Série B. O time não tem desfalques em relação ao último jogo, então o Luizinho Vieira pode repetir o time para enfrentar o Verdão do Oeste. Essas são as informações do Brusque. Volto com vocês aí no estúdio. Um grande abraço e bom final de semana. Valeu, Cacá. Já quero passar a bola para o Emerson. Deixa eu só ler uma mensagem que chegou aqui ao Tamir Luiz Escuciato, de Chapecó. Parabéns pelo belíssimo programa e por nos proporcionar essa resenha com o Ricardo Rocha. Um grande abraço a todos, em especial ao Badá. Valeu, Altamir. Emerson, teu palpite aí, tua análise sobre esse encontro catarinense, Chapecoense e Brusque. A Chape, o Badá falou, o Cacá falou um pouquinho do Brusque. O Brusque está precisando muitíssimo de pontos.
Dá sim. E semana passada o Badá cantou a bola. A Chapecoense vai aprontar para cima do Goiás. Quando tá difícil, dá um jeito e conseguiu. Tomara que aconteça isso com o Brusque, não querendo agorar a Chapecoense, mas eu vejo a situação do Brusque muito difícil, muito complicada. O Badá lamentou os pontos em casa perdidos, de fato, mas veja a situação do Brusque, colocado pelo Kaká também. O Brusque não tem jeito, parece que não deu liga com o Itajaí, com o Estádio das Avenidas. Aliás, não dá com estádio nenhum, quando você não joga em casa, você não identificação. O Brusque trabalhava com a possibilidade aí na 17ª rodada enfrentar o Paysandu no estádio Augusto Bauer, mas a tabela já marca de novo o jogo para o estádio Dr. Ercílio Luz, na cidade de Itajaí. O próprio Carlos Renault, o dono do campo, queria inaugurá-lo na semana passada, na quinta-feira, contra o Metropolitano pela Série B, não conseguiu. Jogou lá em Balneário Camboriú. E na última participação como mandante, o Carlos Renault vai enfrentar o Blumenau onde? Quarta-feira da próxima semana, no Estádio das Nações. Logo, o Carlos Renault, talvez no mata-mata, já está classificado, pode usar. Mas a gente não vê, por enquanto, o Brusque não atuando dentro do Augusto Bauer. Não é seu, mas sempre foi a sua casa. Sempre mostrou força. Isso está fazendo muita falta para o Brusque e com os resultados o time não sai lá de baixo, vai se distanciando. Quando você vê 4, 5 pontos de diferença, tem muito campeonato pela frente, é verdade, mas é difícil você sair. Quem sabe o Brusque apronte lá dentro da Arena Condá para dar uma retomada. Hoje uma situação realmente muito difícil, o Brusque está perdendo demais por não jogar dentro da própria cidade, diante do seu próprio torcedor, Mancha. Legal. A gente vai entrar no assunto Avaí, é claro que eu vou passar também a palavra para o Jorge, mas deixa eu perguntar para o Renato Semensati aí como é que ele está vendo essa Série B, que para o torcedor da Série B aqui da capital, claro, temos o torcedor do Figueira, mas estou falando do torcedor do Avaí, foi a semana que quebrou a sequência de Zilmar Dalpozo. Estava invicto o homem, acabou tropeçando lá no início da semana diante do... Foi o Novo Horizontino, né? Renato, como é que você está vendo aí a Série B? Absolutamente normal, né? Perder a invencibilidade. O anormal numa Série B de brasileiro é você ficar 11 jogos sem perder. A oscilação, ela faz parte. Claro que você tem que procurar saber o que aconteceu, por que foi dominado pelo Novo Horizontino, por que o Giovani se movimentou tão pouco em campo. Então o Gilmar sabe. O time dele caiu de rendimento. Aliás, o Avaí já vinha caindo de rendimento contra a Chapecoense esteve próximo da vitória. Isso ia acontecer. Essa instabilidade, Marcelo, você não, tanto Série A como Série B, mas Série B mais até pelo equilíbrio técnico, né? Você não tem nenhum time muito acima dos outros, como na Série A você tem, por exemplo, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Na Série B você não tem. Você vê que o Santos passou por isso recentemente e até foi questionado a permanência do Carille e ele se salvou num jogo contra a Chapecoense num gol no último minuto. Se ele não ganha da Chapecoense ali com o gol do William Bigode, ele provavelmente teria sido demitido. O Santos oscilou e voltou. O Avaí viveu um grande momento. É possível, é provável que passe por alguma oscilação. O que você tem que ver é o motivo e dar tranquilidade para o Gilmar trabalhar. Acho que a aquisição do Wagner Love vai acrescentar bastante a esse time do Avaí, vai brigar até o final, né? Porque você olha ali, Santos, América Mineiro, times que estavam na Série A o ano passado. Recife é sempre um candidato, o Goiás é muito forte, o Coritiba investe muito, só aí eu já citei 5, são 4 vagas. Então, é briga de cachorro grande, o importante é se recuperar rapidamente, mas perder a invencibilidade em qualquer momento aconteceria. O que foi improvável e foi um belíssimo desempenho foi essa invencibilidade de 11 jogos. Legal, vamos falar do Avaí então. O atacante Cassiano conversou com a imprensa e disse ali a posição, como é que ele gosta de jogar. Fala aí, Cassiano. Na minha carreira eu comecei como extremo, né? E adquiri isso aí por muitos anos. E desde 2018 para cá eu tenho jogado como centroavante. Então, mas eu não sou um centroavante que fica muito fixo dentro da área, né? Eu gosto de sair, de poder ajudar os companheiros. Então, tanto faz, posso fazer qualquer uma das opções que o professor optar. E em 2018, que realmente eu virei um centroavante, a fase que eu mais fiz gol na temporada foi 20 gols, eu fiz em 6 meses.
E foi números muito bons mesmo. E a partir dali eu comecei a jogar de centroavante, me encontrei na posição, estudei mais a posição também. E a minha ida para Portugal me ajudou muito a evoluir como jogador também. E isso acredito que também em Portugal consegui ser artilheiro lá pelo Viseu, ser artilheiro do campeonato. Depois, esse ano, consegui ser artilheiro com o Estoril na Taça da Liga de Portugal. Aí o Cassiano conversou com a imprensa. Jorge, são muitas as perguntas, começar com o Cassiano falando que curte jogar de centroavante, uma posição que tá muito time procurando esse cara aí, né? Não o fake nine, o centroavante é aquele que dá de canela e a bola entra. O Avaí não tem esse jogador, de fato, aquele centroavantezão, digamos assim, aquele cara que faz isso mesmo, Mancho. E para esse jogo contra o Vila Nova amanhã, tem até uma vaguinha no time, porque o Igor não viajou, tá fora ação, e quem deve entrar não deve ser o Cassiano e nem o Wagner Lopes, até por uma questão de hierarquia, né? O Ademilson já está mais tempo no grupo, então ele deve começar a partida de amanhã contra o Vila Nova com o Wagner Lopes e o Cassiano aí no banco de reservas, podendo já fazer a estreia, já que eles estão usados, já estão bem fisicamente para fazer a sua estreia pelo Avaí. O Avaí tem essa questão do centroavante, está no momento que está fazendo poucos gols, né? A gente fez um levantamento nessa semana do Jornal ND que o ataque está devendo já algumas rodadas, só que tem outro lado, o Avaí fora de casa, se a Chapecoense só ganhou uma, o Avaí só perdeu uma partida até agora na Série B fora de casa. Os outros, todos os resultados, ou foi vitória ou foi empate. Então o Avaí é um leão, como eu botei até na matéria, um quase indomável fora de casa e tem essa retrospectiva aí positiva. Só que já são 4 jogos sem vitória, mas isso já começa a pesar. Teve aquela sequência de 11 jogos sem perder, mas agora são 4 jogos sem vencer, 3 empates e a derrota para o Novo Horizontino na última segunda-feira. Que o Novo Horizontino, aí sim no jogo, dificultou muito a vida do Gilmar Dalpozo, principalmente com o esquema de 3 zagueiros. O Avaí não conseguiu jogar. Até o Semensati falou, o Giovani rodou e não conseguia conduzir a bola para frente porque estava sempre bem marcado, bem encaixotado pela marcação do Novo Horizontino. Você que é muito bem informado, Jorge. Eu já falei aqui, né? Já falei pra galera aqui que eu leio comentários. Leio comentários, gosto de bater papo nos grupos ali de WhatsApp, né? Sempre que o jogo vai acabando, os comentários vão chegando, a galera vai postando, eu gosto de ler para saber a opinião da galera. Você que circula muito, é muito bem informado. Teve muita gente que lamentou demais a derrota. Não vou lembrar quem foi, mas uma frase foi assim: não podia acontecer em casa, justo em casa, contra Horizontino, já planejando aqueles 3 pontos na ressacada, que sempre foi um palco muito importante para o Leão, né? Bem lembrado. Até eu também achei que não seria esse jogo que o Avaí perderia, mas só pelos primeiros momentos da partida, a gente viu o Novo Horizontino especulando o jogo e deixando o Avaí jogar. Só que o Avaí com muita dificuldade de criar. E deu para ver também que o Novo Horizontino, quando tivesse uma chance, e foi o que aconteceu, acabou marcando lá com o Rodolfo. Teve até um resquício de lei do ex, né? O Eduardo, jogou na Chapecoense, no Criciúma, um volante. Ele chutou, o goleiro César deu o rebote e o Rodolfo marcou. Tem essa situação também, Mancha, dos últimos jogos, como o Renato mesmo frisou, o Avaí caindo um pouco de produção. Teve um empate com a Chapecoense, um empate com o América Mineiro, o empate com o Brusque 0-0 lá em... Depois o empate com o Amazonas, aquele jogo, eu achei que no primeiro tempo o Avaí perderia a invencibilidade, mas conseguiu chegar no empate quase, deixou de ganhar no segundo tempo, porque o Amazonas não quis jogar praticamente, o Avaí não conseguiu marcar o segundo gol. E nesse jogo contra o Novo Horizontino, deu para ver ali no começo do jogo que vai ser muito difícil para o Avaí com 3 pontos, acabou perdendo. Tira também um pouco desse peso, nós somos imbatíveis. O Gilmar Dalpozo não deixou de chegar no vestiário, o discurso dele era completamente diferente disso. Estamos com o pé no chão, é jogo a jogo. E essa partida de amanhã contra o Vila Nova é a oportunidade do Avaí voltar a vencer na Série B e voltar a entrar no G4. Poderia até ter perdido mais uma posição, só que a Ponte Preta ganhou do Mirassol. Rapidinho, se é daquela filosofia do Geninho, não precisamos ser campeões, precisamos terminar entre os 4. Exatamente. Quanto mais perto do G4, melhor na reta final, ou tu ficar a competição toda dentro do G4 e até o final. Tem que terminar na última rodada, na 38ª, entre os 4. Só que a gente já estava com essa sequência positiva, até pensando em algo a mais, né, Mancha? Um título, quem sabe, brigar lá na frente, o Avaí foi líder, estava uma sequência muito boa. Eu acho que não dá para desprezar isso ainda, mas tem chance. E o Avaí está se reforçando. Chegaram 3 jogadores agora e tem mais gente para chegar. Gente para o meio campo. Legal, a gente vai falar de Série A agora, mas antes, deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens que estão chegando. Boa tarde, Nilton Antunes, de Blumenau. Parabéns pela entrevista com o Ricardo Rocha.
É o que falta hoje na seleção brasileira, uma liderança dentro de campo. Opinião do Newton Antunes. Tem mais uma aqui, ó. Boa tarde, aqui é o Luiz Antônio de Chapecó. Muito bom ver o Ricardo Rocha, campeão do mundo, participando do programa. Vocês são demais. Abraços. Valeu, valeu, Luiz Antônio. Falar do Criciúma, o técnico Tencati falou sobre os 2 próximos jogos. Corinthians e Flamengo. Tigre não tem vida fácil. Olha, não há dúvida que o futebol ele está em aberto. Eu vejo assim, a performance da nossa equipe ela tem tido uma regularidade boa, né? Quando perde por detalhes, ou deixa de ganhar por detalhes, como foi hoje, como perdemos lá para o Vitória, numa questão de detalhe, mas dizer que o time não comportou bem. Então o único jogo fora da curva foi o Cuiabá aqui mesmo, e os demais a gente tem uma ideia que a equipe suportou, inclusive com os grandes, né, em comportamento, com o Botafogo, com outras equipes que vieram aqui, com o Cruzeiro, que está inclusive numa fase espetacular, né? Então a gente tem condição sim de buscar ponto contra o Corinthians, contra o Flamengo, jogos difíceis, não há dúvida, né? Mas é possível. Então nós temos que fazer o nosso melhor, estruturar bem. Não será uma semana tão fácil, até por conta que a gente vai ficar, né, viaja na segunda e até sábado fora de casa, então concentração e treinamento, vai ficar por São Paulo mesmo, em virtude de logística, mas a gente vai ter que reunir forças, concentração para fazer 2 jogos aí e trazer pontos nessa somatória, para depois assim pensar nos jogos que faltam e os 2 que nós temos ainda em aberto. Porque é aí que a gente vai ter que jogar uma força violenta. A gente acreditava numa vitória hoje, né, ir para 19. Desses 19, os 2 jogos atrasados, para manter aquela pontuação que a gente falava, de virar para 23, 24, né? E aí para o segundo turno daria uma gordura boa para a gente já pensar na manutenção da equipe. Legal, Renato Semensati ainda. O Criciúma ainda tem 2 partidas atrasadas, é isso? Já completo aqui a pergunta. O Tencati atingiu uma marca aí, não foi ele, mais um integrante da comissão técnica na última semana de jogos com a camisa do Tigre, numa época que o cara vai e fica 3 jogos, é mandado embora. Isso é muito, muito sensacional. Foram três personagens aí dos 150 jogos, né? 150. O Tencati, que você frisou, o seu auxiliar, o Alessio Antunes. Eu falo que é a melhor profissão do mundo, né? Porque eu já ouvi fora Tencati, fora Alessio eu não ouvi nunca. Eu já escutei o pessoal chamando o Tencati de burro, mas o Alessio nunca foi chamado. E tá sempre junto ali, formam brincadeiras à parte, formam uma dupla que se completa, o Tencati com seu jeito mais explosivo e o Alessio no jeito mais equilibrado, mais tranquilo, mais sereno, né? Não é equilibrado. O equilibrado o Tencati também é. E o Felipe Matheus, né? A gente vê aí o presidente Guedes entregando ao Tencati um prêmio simbólico ali pelos 150 jogos. O Tencati chegou no Criciúma na 2ª rodada, ele não tem 3 anos aqui ainda, ele vai completar 3 anos esse ano. Ele chegou na 2ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, levou, aí o Alessio Antunes, levou o Criciúma à Série B, levou a Série A, aí o Felipe Matheus completou 150 jogos, bicampeão catarinense. Felipe Matheus, que nos 2 últimos anos foi escolhido o melhor jogador do campeonato catarinense, né? Então ele tem uma conquista coletiva de bicampeonato e tem uma conquista individual de bicampeonato. Peças fundamentais, Felipe Matheus voltando de uma lesão um pouquinho complicada no joelho, ficou fora aí 4 semanas, não voltou, evidente, no mesmo nível que se está acostumado, mas foi a primeira vez que ele jogou como titular, são quase 2 meses aí de afastamento. E o futebol é assim, né? O Tencati faz um belíssimo trabalho no Criciúma, mas esse jogo de número 150, eu reputo, foi o pior desempenho dele, treinador, na Série A do Campeonato Brasileiro, porque ele errou em 3 escolhas de alteração num jogo só contra o Fluminense e isso custou muito caro. Ele colocou em campo ao mesmo tempo Éder, Marquinhos, Gabriel e Trauco. Criciúma vencia até 44 do segundo tempo, mas tomou uma pressão terrível no segundo tempo, muito pelas alterações equivocadas do técnico Cláudio Tencati. E ele mesmo reconheceu na entrevista coletiva que vai precisar rever essa questão de alterações, de mexer. Ele falou o trio de meio campo, mas o Marquinhos Gabriel, eu não sei se o lance vai aparecer completo aí, Marquinhos Gabriel tocou 3 vezes na bola, né? Aí o que está iluminado, né? O Arthur Kaique chuta, o Fábio espalma e o Mateuzinho, que é o artilheiro do Criciúma na Série A do Brasileiro, faz seu 5º gol. Isso aí já estávamos no segundo tempo.
E o Criciúma, depois de 7 minutos, o Fluminense voltou, atacou o Criciúma. Aí, ó, esse é o lance, ó. Marquinhos Gabriel erra esse passe aí e o Fluminense vai construir a jogada. Ó. Paulo Henrique Ganso, vai ser feita a jogada por lá e o Cauã Elias vai fazer o gol. Tudo começou num erro de passe do Marquinhos Gabriel, uma das equivocadas alterações do técnico Cláudio. Mas é aquela história, né, Marcelo? Você faz 150 programas na televisão, em um ou outro você vai errar alguma coisa, não vai bem. E foi o que aconteceu com o Tencate, automaticamente com o Alessio. Aliás, jogo que marcou a despedida do Baltazar Bárcia, o jogador que o Criciúma mais investiu, gastou $100 mil no empréstimo desse jogador, uruguaio, que estava no Independiente da Argentina. Ninguém entendeu até agora a vinda do Bárcia para cá. Uma hora a gente vai descobrir como é que o Bárcia veio parar no Criciúma. E a informação, ela não é do clube, evidentemente. O Bárcia estava no banco de reservas desse jogo. Quando chegou na entrevista coletiva, o Tencate falou: vocês vão ver o que vai acontecer com o Bárcia. E o clube vai oficializar a sua despedida. Não oficializou ainda, mas vai oficializar a sua despedida. Depois de alguns atos de indisciplina, de horário atrasado em treinamento e tudo mais, a informação é que o Tencate, ou o Alessio, o auxiliar, falou para o jogador aquecer no final do jogo que ele iria entrar, poderia entrar na vaga do Claudinho. Ele não se mostrou disposto a ir para o aquecimento. Acho que é porque estava muito frio. E aí isso irritou o Tencate, foi a gota d'água, então o Baltazar Bárcia. Se bem que, Marcelo, eu aprendi o seguinte, né? Para ir embora você tem que chegar. E o Bárcia não chegou. Pelo menos aquele filme A Volta dos que não foram, sabe? Sim. Então não vai deixar saudade nenhuma aqui no Criciúma. Não entendi até agora, aliás, Criciúma inteiro não entendeu a situação do Baltazar Bárcia. Tá certo. Fazer o seguinte, vamos pro intervalo, a gente volta com mais Clube da Bola. Tem um papo também com o Weber Roberto Lopes, ex-árbitro de campo, agora atuando no VAR. Tá só na televisãozinha, Weber. Daqui a pouco a gente volta.